Telescópio Hubble, uma maravilha tecnológica que está desvendando os segredos do universo. É um telescópio tão extraordinário que está expandindo a nossa compreensão sobre o destino das galáxias. E está nos apresentando forças maciças que não sabíamos que existiam. É o símbolo icônico do sucesso da inventividade norte-americana. Através do Hubble, foram descobertos buracos negros e supernovas, jatos relativísticos e bolhas flutuando no espaço. O telescópio também ganhou popularidade. As pessoas do mundo todo foram inspiradas pelas lindas imagens que o Hubble capturou. Agora, o Hubble está pavimentando o caminho para o nascimento de um novo telescópio 100 vezes mais potente. Graças ao Hubble, nós estamos entrando numa nova era de exploração e indo aos lugares mais longínquos do espaço. O telescópio mais famoso da Terra nunca toca o planeta. Lançado em 1990, o telescópio espacial Hubble está em constante órbita, a 560 quilômetros acima de nós, há mais de 25 anos. Ele completa uma revolução ao redor da Terra a cada 96 minutos aproximadamente. O olhar atento e poderoso do Hubble observa tudo, graças a uma colaboração entre equipes de cientistas e engenheiros da NASA e do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, em Baltimore, Maryland. Ken Sembach, um dos primeiros cientistas do projeto Hubble, é agora o diretor do instituto. Com o Hubble podemos estudar praticamente o começo dos tempos como o conhecemos. Nós podemos ver 13,3 bilhões de anos atrás. O Hubble está acima da atmosfera, então ele pode ver luzes que não conseguimos ver da superfície da Terra, até mesmo do pico das montanhas mais altas. Enquanto os telescópios terrestres e os telescópios menores estão perdendo energia e resolução, o Hubble está apenas começando. Batizado em homenagem a Edwin Hubble, astrônomo norte-americano pioneiro do século XX, o Hubble é o primeiro telescópio óptico espacial do mundo. O Hubble tem aproximadamente o tamanho de um ônibus escolar. E ele chega a pesar cerca de 12 mil quilos. A construção deste olho de 12 toneladas foi uma façanha científica sem precedente. O telescópio espacial Hubble tem um espelho de 2,5 metros de comprimento. Esse é o tamanho do diâmetro desse espelho. É muito maior do que qualquer telescópio que você já usou no seu quintal. Mas o que é mais impressionante nisso é que nós o colocamos no espaço, então, para fazer isso, ele tem que usar pequena quantidade de energia. Ele usa a mesma quantidade de energia que um secador de cabelo. O Hubble viaja ao redor da Terra a uma velocidade de mais ou menos 16 mil quilômetros por hora. Ele completa a órbita a cada 1h30, então ele não para, não conseguimos pegá-lo, porque ele não fica parado num ponto fixo, ele anda em alta velocidade, cruzando o céu muito rapidamente. O Hubble envia imagens em preto e branco. E em seguida, especialistas como Zolt Levey, do Instituto de Ciências do Telescópio Espacial, atribuem cores às imagens de acordo com os elementos químicos detectados pelos instrumentos do Hubble. O azul representa oxigênio, vermelho representa enxofre e verde representa hidrogênio. O movimento é acrescentado de acordo com dados adicionais. A missão do Hubble não para nessas lindas fotos. Todos esses dados são salvos num arquivo. E esse arquivo tem cada bit de dados que foram coletados pelo telescópio espacial Hubble. E ele é continuamente atualizado a cada hora, à medida que novos dados chegam. Qualquer pessoa do mundo pode escrever um pedido para usar o Hubble e, como resultado, existem mais de 800 artigos científicos publicados todos os anos, pautados nas observações do Hubble. Não muito tempo depois do lançamento do Hubble, os cientistas o usaram para obter provas visíveis de que as forças violentas que criam estrelas muito longe no espaço também modelam o nosso sistema solar. No verão de 1992, o cometa Shoemaker-Levy 9, também conhecido como SL9, passou bem perto de Júpiter. O cometa, de 1,5 km de comprimento, foi capturado pela gravidade do planeta. Então SL9 se despedaçou.
Os fragmentos se espalharam em uma única linha bem longa, capturada numa imagem do Hubble batizada de O Colar de Pérolas. Dados coletados indicavam que essas pérolas logo colidiriam com Júpiter. Então, a astrônoma planetária Heidi Hammel apresentou uma proposta para a NASA. Nós sabemos, há muitas e muitas décadas, que as colisões têm um papel incrivelmente importante na evolução do sistema solar. Se observarmos a Lua, veremos crateras. Então, sabemos que as colisões são importantes. Até mesmo na Terra, nós sabemos há décadas que elas desempenharam um papel fundamental. Mas nós nunca tivemos a oportunidade de ver uma colisão. Em julho de 1994, a equipe se reuniu no Instituto de Ciência do Telescópio Espacial em Baltimore para observar o cometa fazer contato com o planeta. Nós não sabíamos o que aconteceria quando Shoemaker-Levine se chocasse com Júpiter e era muito possível que nada de fato acontecesse. A primeira imagem do SL-9 foi produzida. Ela não mostrava nenhum sinal de impacto. E então, novas imagens foram surgindo. O que está acontecendo? Olha! Olha, ai meu Deus! Olha isso! Olha! O planeta havia girado bastante para que o local do impacto ficasse visível para nós. E era enorme. A equipe observou em tempo real a colisão do cometa com o planeta. É a história cósmica em ação. A imprensa estava reunida no auditório no andar de cima. E ao mesmo tempo, durante a coletiva de imprensa, Gene Shoemaker estava falando... Se víssemos todas essas coisas... E estávamos no andar de baixo dizendo... veja isso, é incrível! Nós temos que mostrar isso, não podemos deixá-lo sentado dizendo que não sabemos. Nós sabemos! Eu acho que a Heidi Hammel está trazendo algumas novidades. Eu tenho aqui uma imagem impressa a laser. Ela é bem simples, mas nós podemos ver o local do impacto. Por uma semana inteira, o Hubble capturou imagens de quando o SL-9 castigou impiedosamente Júpiter. Nós calculamos a altura dessas colunas de fumaça saindo de Júpiter. Elas chegavam a alguma coisa perto de 3.000 quilômetros da atmosfera de Júpiter. É enorme, é em larga escala planetária. Mas o que sobrou foram nuvens que foram espalhadas por milhares e milhares de quilômetros. Elas chegaram a temperaturas de cerca de dezenas de milhares de graus. As imagens que o Hubble capturou do impacto do cometa provaram que a violência que formou nosso planeta há bilhões de anos existe até hoje. O Hubble forneceu um avanço sem precedentes em quaisquer imagens que haviam sido tiradas do solo. As câmeras e outros equipamentos a bordo do Hubble não são eternos. No decorrer dos anos, eles precisaram de ajustes e atualizações para continuar enviando para nós imagens esplêndidas do cosmos. Mas fazer a manutenção num telescópio rápido que orbita a 560 quilômetros no espaço é um desafio. O tipo de manutenção que nós fizemos foi alcançar os componentes, os órgãos, os instrumentos que estão no interior e tirar todos esses instrumentos e trocar por novos, ou até mesmo abrir esses instrumentos. É como fazer uma cirurgia no espaço. O ônibus espacial Atlantis foi lançado. Os cirurgiões espaciais atenderam a um chamado em maio de 2009. Foi a última missão de resgate do Hubble. Um novo telescópio com mais resolução está sendo desenvolvido. Mas com 19 anos de idade, o Hubble não está nem perto de se aposentar. Em 2009, ele precisou de um pouco de carinho. Um dos astronautas preparados para a missão de atualização era John Grunsfeld. Ir até o Hubble é um risco calculado. Voo espacial é arriscado de qualquer modo. Então, levando tudo em consideração, uma coisa que eu entendi em nome da minha família é que valia a pena arriscar a minha vida. Quando os astronautas terminaram o trabalho, o Hubble estava recuperado e mais potente que nunca.
Ele recebeu a terceira câmara de campo largo, que tem uma resolução muito maior. A nova câmera do Hubble consegue captar luz infravermelha, então ele consegue ver mais longe no passado e encontrar galáxias que se formaram mais antigamente no universo do que a câmera de campo largo original. Apenas alguns objetos astronômicos foram observados pelas 3 câmeras de campo largo do Hubble. Um dos objetos é a nebulosa da bolha, uma maciça estrela em ebulição que emite uma bolha de anos-luz de diâmetro. Quando uma estrela 45 vezes maior que o Sol emite uma energia, o impacto é realmente grande. Se fizermos uma bolha de sabão, o que a faz manter a forma de bolha é o fato de que ela realmente recebe a resistência do ar. O ar está mantendo a bolha restringida, a pressão está mantendo o formato da bolha até você estourá-la. A nebulosa da bolha encontra-se nessa situação. Essa estrela está emitindo quantidades enormes de energia, e essa energia está empurrando não o ar, mas o gás e a poeira que envolve essa região. Está formando essencialmente uma pequena explosão, está formando uma bolha no espaço. E podemos ver que existe um pouco mais de resistência deste lado que deste lado. Nesta visualização nós temos uma imagem verdadeira capturada pelo Hubble e outros telescópios espaciais. E nós podemos navegar dentro dela. Aqui em cima há o gás e a poeira, que está ocultando e bloqueando parte dessa expansão. E dentro dessas nuvens de gás, muitas e muitas novas estrelas estão nascendo e estão sendo influenciadas por esta bolha que está se expandindo. Um dos maiores e mais ambiciosos programas do Hubble foi o Panchromatic Hubble Andromeda Treasure, conhecido pela sigla PHAT. O Hubble consegue ver a galáxia de Andrômeda como uma coleção de milhões de estrelas individuais. E é isso que uma galáxia é, uma coleção de estrelas individuais. E com a resolução do Hubble, nós conseguimos ver cada uma dessas estrelas nesta outra galáxia, as quais estão separadas pela mesma distância que existe entre o Sol e a estrela mais próxima dele. O projeto PHAT mensurou o brilho e as cores de cerca de 120 milhões de estrelas. Através dessa imagem extraordinária do Hubble, nós conseguimos responder às perguntas fundamentais sobre como as estrelas são criadas e evoluem para formarem galáxias. Enquanto as novas descobertas explicam a possibilidade de haver vidas em outros planetas, o Hubble está ajudando os cientistas a entenderem o ciclo de evolução das estrelas. Na primavera de 1995, Jeff Hester, da Universidade do Estado do Arizona, descobriu que as estrelas nascem de nuvens de gás e poeira. Mas o que ele não sabia é como essas nuvens dão vida às estrelas. Em 1995, os astrônomos suspeitavam de que a nebulosa da Águia, na constelação de Serpente, pudesse fornecer pistas sobre como as nuvens dão vida às estrelas. Até mesmo o telescópio terrestre mais potente não consegue ter uma visão clara. Jeff Hester, da Universidade do Estado do Arizona, mirou o telescópio espacial Hubble em direção à nebulosa da Águia. Ao baixar as imagens do Hubble, Hester não conseguiu acreditar no que viu. Esta é a primeira imagem que o Hubble tirou da nebulosa da Águia, a 6.500 anos-luz de distância. Ela mostra 3 colunas gigantescas feitas de gás e poeira. A coluna à esquerda tem cerca de 4 anos-luz de altura. O que dá formato a elas é o fato de que bem perto existem algumas estrelas muito quentes, muito maciças e muito luminosas, que estão emitindo enormes quantidades de radiação ultravioleta e estão esculpindo os limites dessas colunas. Essas colunas celestiais nunca haviam sido reveladas de modo incrivelmente detalhado. Pela primeira vez, cientistas viram que cada coluna tinha pequenos pontos de gás. É possível que esses grupos de gás sejam um elo perdido do nascimento das estrelas? Hester batizou esses grupos como glóbulos gasosos em evaporação.
também conhecido pela sigla inglesa EGG. A imagem revela que estrelas embrionárias estão se formando dentro de alguns EGGs. O que estamos observando é a foto de um processo muito dinâmico. É a imagem de alguma coisa que está mudando. E como parte dessa mudança, a próxima geração de estrelas está emergindo. Veja este, por exemplo. Podemos ver o pontinho vermelho lá dentro, que é, na verdade, a estrela. E este exemplo é muito bom, porque a estrela na ponta do EGG está saliente. Na fotografia, os EGGs parecem ser pequenos, mas o nosso sistema solar inteiro caberia confortavelmente dentro de cada um. Esses grupos quentes de gás são o primeiro estágio da formação de uma estrela, e as colunas onde eles ficam pendurados são corretamente chamados de os pilares da criação. A imagem que o Hubble capturou da nebulosa da Águia nos mostra um primeiro estágio da criação das estrelas. Mas o que não mostra é o próximo estágio, como as estrelas nascem dos EGGs. Essa resposta veio das imagens que o Hubble capturou em 1994 numa nebulosa a cerca de 1.500 anos-luz de distância, na espada de Órion. Como a nebulosa da Águia, Órion é um lugar de nascimento de estrelas. Quando os cientistas examinaram com cuidado esta imagem, descobriram pequenos pontos escuros, discos achatados de gás e pontos de poeira criados por EGGs que haviam recentemente eclodido. Esses pontos são chamados de discos protoplanetários. À medida que a estrela bebê começa a crescer no centro, o disco protoplanetário se aquece e se transforma numa fábrica de fazer planeta. Incontáveis partículas minúsculas de poeira, tão pequenas que são 1000 vezes menores que um grão de areia, pairam sobre o gás e se juntam para formar uma bola de poeira cósmica. Durante centenas de milhares de anos, essas bolas de poeira gradualmente se transformam em pequenos asteroides, luas e planetas. Por fim, o gás desaparece. Ou ele é absorvido pela nova estrela ou é levado embora por ventos estelares, deixando para trás um sistema planetário recém-nascido. Este é realmente o caso. Se nós pudéssemos voltar 4,5 bilhões de anos atrás e observar a formação do Sol e o Sistema Solar, esse seria o tipo de meio ambiente onde nos encontraríamos. Nós não podemos voltar 4,5 bilhões de anos. Mas 2 décadas após a pesquisa inicial divisora de águas de Hester, o Hubble está nos fornecendo novas informações. Em 2014, nós revisitamos os pilares da criação, vistos aqui em luz invisível e vistos aqui um pouco com o infravermelho da câmera, de campo largo 3 do telescópio Hubble. Nesta imagem, nós enxergamos dentro da nuvem as estrelas que estão nascendo no interior dos pilares e por trás as milhares de estrelas no plano de fundo. O telescópio Hubble observou mais alguma coisa sobre as nuvens e o nascimento das estrelas: os jatos relativísticos. Com um pouco de imaginação, eles parecem os sabres de luz do Star Wars. Mas o que eles são é o resultado de uma estrela no começo do nascimento, quando ela é primeiramente formada, tentando não explodir. Ele gira tão rápido que espalha materiais e perde substâncias, mas apenas nessas colunas estreitas de gás. É incrivelmente rápido. É como a água saindo de uma mangueira, mas neste caso está jorrando de uma estrela. Estamos vendo aqui a história das ejeções da estrela durante, digamos, os últimos 1000 anos. O jato é uma foto do tempo. A foto de um processo de nascimento que poderia dar origem a mais sistemas solares como o nosso. Mas onde há nascimento, há morte. Em 2004, o Hubble capturou uma imagem que forneceu uma ideia de como será o nosso fim. A nebulosa de Helix. Quando essas camadas externas de uma estrela se expandem, elas deixam para trás uma bola extremamente quente de oxigênio e carbono solidificado, batizado pelos astrônomos de anã branca. Algum dia, a mesma coisa acontecerá com o nosso Sol. O Sol ficará sem energia,
o que o fará se transformar numa estrela vermelha enorme. As notícias são ruins. As temperaturas no nosso planeta ultrapassarão 500 graus. Todo ser vivo da Terra morrerá. Uma parede de gás quente varrerá a Terra, passando pelo sistema solar e invadindo o espaço. Todos os planetas e luas que estiverem no seu caminho serão incinerados. A única coisa que restará do nosso Sol será um respingo de cor visível a milhares de anos-luz de distância, assim como este. A raça humana foi alertada. Nós temos 5 bilhões de anos para abandonar a nossa casa. Mas a importância da morte do nosso Sol é diminuída quando comparada com uma ruína muito mais poderosa que conseguimos observar rapidamente graças ao Hubble. Algumas estrelas são mais de centenas de vezes maiores que o nosso Sol. E quanto maior é a estrela, menor é a sua vida e mais violenta é a sua morte. Essas estrelas explodem em uma bola de fogo maciça, chamada de supernova. Não é qualquer tipo de estrela que pode explodir numa supernova. O Sol não pode, por exemplo. Simplesmente porque falta energia. Ele não tem a massa necessária para conseguir a reação que ocorre no centro para fazer uma estrela explodir. Existem algumas estrelas na galáxia que são, sem dúvida, capazes de fazer isso. Todas as estrelas têm um equilíbrio cuidadoso entre a força interna da gravidade e a pressão externa do calor que ela gera pela fusão nuclear. Quando a estrela fica sem energia, a pressão necessária para o equilíbrio desaparece. Então, a gravidade reina suprema. A estrela se contrai e explode. A ferocidade total da supernova destrói a estrela e tudo ao redor dela. Uma estrela gigantesca assim já explodiu na nossa galáxia, a nebulosa do Caranguejo. O telescópio Hubble registrou o resultado. A nebulosa do Caranguejo é os escombros em expansão de uma supernova que ocorreu no ano de 1054. A explosão da supernova foi registrada pelos astrônomos chineses. Então, nós sabemos exatamente quando houve a explosão. Os escombros em expansão desta supernova milenar ainda estão se movendo no espaço a mais de 4,8 milhões de quilômetros por hora. Mas a imagem do Hubble é mais que apenas uma foto da história antiga. Para os cientistas, os filamentos interconectados parecidos com uma teia fornecem uma dica sobre a natureza da própria vida. Os elementos básicos necessários para criar a vida são formados no coração de uma estrela. Quando as estrelas explodem, esses elementos fundamentais são espalhados pelo universo, semeando nebulosas distantes que dão origem a planetas e vidas. Quando sangramos, vemos que a hemoglobina do sangue é vermelha. A cor vermelha é por causa do oxigênio e por causa do ferro que está no nosso sangue, que foi criado numa supernova. O ouro da nossa aliança de casamento foi criado numa supernova. O cálcio nos nossos ossos foi criado numa supernova. Ou seja, nós aprendemos muito sobre o universo quando essas estrelas morrem. Mas alguns mistérios permanecem. Um dos maiores mistérios relacionados com a nebulosa do Caranguejo é onde fica todo o material. Nós sabemos que a estrela que explodiu para formar a nebulosa do Caranguejo tinha cerca de 10 vezes a massa do Sol.
Nós só conseguimos medir cerca de metade da massa da estrela que formou a nebulosa do Caranguejo. Os cientistas acreditam que a estrela perdeu massa antes de explodir e virar uma supernova. E esse gás nós não conseguimos mais detectar. O Hubble está proporcionando aos cientistas a experiência derradeira de aprendizagem, ao monitorar uma estrela em particular, a Eta Carinae, da nebulosa de Eta Carinae. Essa estrela é um pouco misteriosa. Parece que tem cerca de 100 vezes a massa do Sol, e esse é o limite. Quanto mais massa a estrela tem, mais quente ela é. E a superfície da estrela é tão quente que ela não consegue segurar o próprio gás, ela está constantemente emitindo um jorro de gás. Por mais de uma década, o Hubble criou uma série de fotos da Eta Carinae. As fotos mostram 2 enormes lobos de gás superaquecidos, saindo com ímpeto da superfície. Embora a Eta Carinae seja uma estrela jovem, sua gigantesca massa a torna instável. A estrela não sobreviverá por muito tempo. Essa é uma das poucas estrelas para as quais nós podemos apontar e dizer, essa vai morrer. Quando a estrela Eta Carinae explodir, ela se tornará uma das mais devastadoras supernovas já registradas. Quando a luz da explosão nos alcançar, será uma visão extraordinária. Ficará quase tão claro quanto a lua cheia. Toda aquela luz concentrada em um ponto de luz no nosso céu, ela lançará sombras durante a noite. As explosões começarão quando a estrela ficar sem energia. A estrela colossal se destruirá em poucos segundos. O centro da estrela em explosão ostentará a força total da catástrofe. Quando isso acontecer, produzirá um fenômeno no espaço sideral que há muito tempo habita a imaginação dos astrônomos. Um buraco negro. Antes do Hubble, não havia nenhuma prova conclusiva da existência dos buracos negros. O conceito moderno de buraco negro vem da teoria da relatividade geral de Einstein. Se pegarmos a matéria e fizermos ficar grande e denso bastante, a gravidade será tão forte que criará uma região no espaço da qual a luz não consegue sair. Assim, cria-se um buraco no espaço. É possível entrar nele, mas não é possível sair, como se fosse uma armadilha cósmica de lagosta. De acordo com Einstein, um buraco negro começa com uma estrela muito grande. Ela precisa ser, pelo menos, 4 vezes maior que o nosso Sol. O buraco negro é uma coisa muito simples. É um pedaço de matéria que, de alguma forma, ficou tão pequeno que o campo gravitacional ao redor dele é tão forte que a luz não consegue escapar. E como nada consegue viajar mais rápido que a velocidade da luz, nós não recebemos nenhuma informação desse objeto. E então nós o chamamos de buraco negro. Durante a explosão de uma supernova, o centro da estrela entra em colapso em um único ponto, menor que uma cabeça de alfinete. Os astrônomos chamam este ponto de singularidade. Singularidade é um objeto que não tem comprimento, largura e nem altura, mas ele concentra a maior parte da gravidade da estrela original. Um dos primeiros objetivos do Hubble foi provar de uma vez por todas a existência dos buracos negros. Mas como os astrônomos procuraram um ponto invisível? Eles decidiram focar o Hubble no centro das galáxias. O que eles encontraram foram estrelas se movendo a velocidades muito altas. Este comportamento não é típico das estrelas.
A maioria das estrelas se move a velocidades relativamente baixas. Mas bem no centro das galáxias, as estrelas são repelidas pela gravidade de alguma coisa maciça, mas ultra compacta. Só pode existir uma causa para esse efeito: o lendário buraco negro. Aqui o buraco negro se mostra com um desfile de luz. A ligação entre uma galáxia e o buraco negro no coração dela ainda não foi bem compreendida. Mas os astrônomos reconhecem que os buracos negros desempenham um papel na formação das galáxias. Pelo que sabemos, todas as galáxias têm um buraco negro bem no centro. Nós não sabemos ao certo como isso acontece. Deve ter alguma coisa a ver com a diminuição do gás à medida que a galáxia evolui. Essa é uma das revelações feitas pelo telescópio espacial. A conexão real, profunda e fundamental entre os buracos negros e as galáxias foi vista ao observar M87, assim como dúzias de outras galáxias. Antes do Hubble, os buracos negros eram meramente um conceito, uma parte não comprovada do conhecimento astronômico. Agora nós sabemos, os buracos negros são reais. No inverno de 1995, uma série de comandos foi enviada para o computador a bordo do Hubble. E assim, o telescópio foi apontado em direção à constelação da Ursa Maior, ao que parecia ser uma parte vazia no céu. O olhar atento e poderoso do Hubble se fixou nesta região do espaço durante 10 dias consecutivos, criando uma série de exposições que ficaram conhecidas como o campo profundo do Hubble. O campo profundo do Hubble foi uma ideia muito brilhante. Nós pegamos um telescópio espacial e o apontamos para uma parte do céu durante um bom tempo. Assim, criamos uma imagem e depois mais uma e mais uma e mais uma. E então, ao somar todas elas, o que é que nós vemos? Nós vemos galáxias, milhares e milhares de galáxias. Um campo denso e repleto. Parece que você está tirando uma foto de vagalumes à noite no campo. E isso não é nada mais que um pedaço vazio do céu. Todas as manchas de luz nesta foto do Hubble são uma galáxia contendo bilhões de estrelas. Essas galáxias são capturadas em vários estágios de evolução. Desde um tempo perto do nascimento do cosmos até o surgimento de galáxias espirais, como a Via Láctea. Espalhadas aqui e ali no campo profundo do Hubble estão as colisões do espaço. São galáxias se chocando e engolindo umas às outras. Nós estimamos que existem centenas de bilhões de galáxias no universo. Mas, depois de vermos o campo profundo do Hubble, entendemos que vemos um pedaço minúsculo do céu que está totalmente repleto de galáxias. E o que isso nos diz é que o universo é um lugar esplêndido e lotado e muito maravilhoso. A história completa do crescimento e mudança das galáxias está escrita nesta única imagem do campo profundo do Hubble. Essa que pode ser a descoberta mais profunda do Hubble não pode ser vista de forma alguma. É uma coisa que tem o enorme poder de unir todo o universo.
A hipótese dos astrônomos é que as galáxias estão cercadas por um halo de formas desconhecidas de matéria. Essa matéria age como uma cola que une o universo. Ela foi batizada de matéria escura. Apesar de não conseguirmos ver a matéria escura, um astrônomo descobriu um modo de encontrá-la. Nós pegamos o telescópio espacial Hubble e, durante 2 anos, juntamos vagarosamente um mosaico com 600 imagens. Unidas, elas mostram um grande pedaço do céu, no qual podemos ver cerca de 2 milhões de galáxias apagadas. E esse foi o estudo do cosmo do telescópio espacial Hubble. Foi o maior estudo feito do espaço. O estudo revelou que as estrelas e as galáxias nascem da matéria comum, aprisionada pela gravidade dentro das nuvens de matéria escura. Esta imagem em 3D das nuvens de matéria escura, projetada pelo Hubble pela primeira vez na história, mostra como a matéria escura forma a estrutura do nosso universo. Logo após o Big Bang, a plataforma gravitacional da matéria escura formou a base para a mudança evolucionária através do cosmos. Nós, de fato, devemos a nossa existência à plataforma montada pela matéria escura no universo primitivo. Mas o que o Hubble pode nos dizer sobre como o universo está mudando? Adam Rees fazia parte de uma equipe de astrônomos que estavam procurando a resposta para esta pergunta fundamental. Desde a década de 1920, os astrônomos sabem que o universo está se expandindo. Eles deduzem que a gravidade um dia diminuirá a velocidade da expansão e talvez até faça o universo parar. Eu sei que o universo está perdendo velocidade. A pergunta é quanto? A resposta a esta pergunta gerou o debate sobre a idade e o destino do universo. E a busca pela resposta virou uma corrida. Havia 2 equipes que não se gostavam. Elas estavam tentando mensurar a velocidade que o universo estava expandindo em diferentes épocas do passado e compará-la à velocidade com que o universo está expandindo agora. A equipe rival de astrônomos estava chegando perto de uma solução. Havia um senso de competição e urgência para obter a resposta. Por outro lado, queríamos ter cuidado, porque sabíamos que se obtivéssemos a resposta errada e a outra equipe obtivesse a resposta certa ou vice-versa, haveria um modo de confirmar. O modo de confirmar era com o Hubble. O Hubble encontra explosões de supernova em galáxias remotas. E os cientistas usam a luz da explosão como uma trena para mensurar a distância da Terra até a galáxia. Mas as descobertas do Hubble não se encaixam ao modelo aceito para a expansão do universo. As galáxias com supernovas não apenas se moviam, como também se moviam a uma velocidade acelerada. Os resultados do Hubble convenceram os astrônomos de que eles precisam pensar no universo de um modo completamente novo. Alguma coisa está provocando a aceleração da expansão do universo. Uma força invisível chamada energia escura. A energia escura é outra manifestação de uma força familiar. A gravidade é uma força familiar, mas nós nunca vimos agir dessa maneira. É como se você tivesse um amigo que fosse Jekyll e Hyde, mas você nunca tivesse visto a personalidade do Sr. Hyde. A energia escura é o Sr. Hyde da gravidade. Mas a parte mais escura desta força misteriosa é o seu futuro. Ao longo do tempo, ela ganhará mais força. Isso significa que um dia a energia escura se tornará mais forte que a gravidade. Mais forte que até mesmo as forças que ligam os átomos. Todas as coisas se separarão, inclusive, no fim de tudo, no nível mais subatômico. Parece que o nosso universo está fazendo hora extra. Um dia, o universo acabará num apocalipse cósmico que os cientistas batizaram de The Big Rip. É o que ganhamos por ousar olhar para algo.
Nós estamos do lado de fora da manta, não esperávamos isso de forma alguma. É uma mudança tremenda no nosso pensamento sobre o universo. O Hubble está nos levando mais para o fundo do universo, a lugares chamados de campo profundo e até mesmo ultraprofundo ou profundo extremo. No campo extremo do Hubble, nós vamos conseguir ver mais de 12 bilhões de anos atrás e encontrar algumas das primeiras galáxias que foram formadas no universo. Mas os astrônomos como Jennifer Lotz não vão parar por aí. Ela está observando os campos de fronteira. Os campos de fronteira são a tentativa do Hubble de olhar o universo mais a fundo do que já conseguimos. A ideia é usar um truque da teoria da relatividade geral do Einstein. Então, nós estamos olhando as estruturas mais maciças do universo, conjunto de galáxias, e elas são tão grandes que, na verdade, convergem o tempo e o espaço. Então, elas agem como um telescópio natural. Isso se chama lente gravitacional. A combinação de lente gravitacional e o Hubble permite que os astrônomos vejam coisas que eram mais apagadas e mais longe do que nós já vimos. E nós estamos vendo muitas, muitas e muitas galáxias apagadas na extremidade do universo. Mas o que encontramos lá longe, além do alcance do Hubble? Por mais incrível que o Hubble seja, existem certas coisas que ele não consegue explorar. Nós precisávamos de um telescópio que conseguisse ver em outros comprimentos de onda de luz e revelar o que há dentro das regiões cobertas de gás e poeira, que é onde as estrelas nascem. Agora, a NASA está construindo um novo telescópio 100 vezes mais potente que o Hubble. O telescópio foi batizado em homenagem a James Webb, o aclamado chefe da NASA na década de 1960. O lançamento está previsto para 2018. O Webb consegue ver melhor que o Hubble a luz mais vermelha, que é a luz que sai das galáxias mais distantes no tempo. Então nós esperamos ver as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se acenderem. É uma das grandes perguntas para o Webb. Qual é exatamente a aparência desse objeto? O Webb será aperfeiçoado para comprimentos de ondas infravermelhas e cobrirá comprimentos de ondas de luz maiores que o Hubble, usando um conjunto de espelhos incomuns. O espelho do Hubble tem cerca de 2,5 metros de comprimento e o do James Webb terá cerca de 6,5 metros. Mas construir um único espelho de 6,5 metros é uma tarefa muito árdua. Então decidimos construí-lo através de uma série de pequenos segmentos hexagonais para formar um espelho maior. Para caber no foguete, o Webb deixará a Terra todo desmontado. E assim que entrar em órbita a 1,6 milhão de quilômetros de distância, o telescópio se abrirá e tomará sua forma. Seu escudo solar de 21 metros, que é o tamanho de uma quadra de tênis, se esticará para protegê-lo do calor e da luz indesejados da Terra, do Sol e da Lua. O telescópio James Webb levará a ciência além do alcance do Hubble. Mas o Hubble sempre será o primeiro. O telescópio espacial Hubble matou algumas das nossas maiores curiosidades sobre o universo e pegou coisas que estavam no reino da ficção científica e trouxe para a realidade. Os cientistas hoje estão muito animados para usar os dois telescópios espaciais, o Hubble e o James Webb, ao mesmo tempo, para estudar objetos astrofisiológicos num nível de detalhes que nós nunca tivemos antes. O Hubble e, em breve, o Webb levam a mente humana até o começo e o fim dos tempos, além da nossa própria capacidade de refletir sobre o mundo.